Hein, pessoal, o negócio é o seguinte, eu abri essa live aqui porque eu vou fazer uma análise aqui. Eu estava analisando os últimos editais do TRT4, tanto para analista judiciário, área judiciária, quanto para técnico judiciário, sabe? Aí é o seguinte, analisando os últimos editais, tanto de 2011, que foi o concurso que eu fiz, tanto o de 2015, e analisando esse edital, esse último edital, apesar da gente achar que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região inovou, não sei o quê, não inovou muito não, viu, gente? Ele basicamente copiou os últimos editais que ele tinha feito, tanto em 2011, que é o concurso que eu consegui ser nomeado lá, quanto o edital de 2015, sabe? Ele copiou muito, e eu estava analisando a prova de 2011, tanto de analista quanto de técnico, e a prova de analista e de técnico do judiciário também, de 2015. E assim, vamos falar um pouquinho sobre os editais antigos, tá? A Débora tá me ajudando bem aqui. Obrigado, amor. O negócio é o seguinte, eu vou só comentar um negócio com vocês aqui, a respeito... No edital do TRT4, né, de 2011... Para vocês verem como é que foi a cobrança, né? O que veio no edital em conhecimento básico? Foi português, matemática, legislação e noção de informática. Olha que eles não cobraram raciocínio lógico, eles vieram cobrando lógico direto matemática. Inclusive foi o concurso que eu fiz, sabe? Isso para os cargos de analistas, né? Tanto analista, deixa eu ver se tem técnico aqui. Só um pouquinho, gente, porque eu abri agora, então vamos junto. Tá, o negócio é o seguinte. O que eu acho que técnico também, tá? Técnico também. Técnico também, para todos os cargos. Então é o seguinte, em 2011, o TRT da 4ª Região, ele trouxe como as matérias básicas português, matemática, legislação e noção de informática. Nesse edital, ela tirou noção de informática. E a mesma coisa aconteceu em 2015. Ela trouxe, olha, em 2015, ela trouxe para a gente português, um conhecimento português, raciocínio lógico, matemático, legislação e noção de informática. Então, vocês prestem atenção que no final eu vou trazer... Aí eu quero que vocês peguem uma caneta e um papel, que eu vou trazer dados que vai ser de suma importância para você raciocinar para a sua prova do TRT4, tá? Então é o seguinte, nesse edital de 2022, o TRT4 nos traz português, raciocínio lógico, matemática e legislação. Ou seja, o que ele inovou isso? Ele só tirou informática e colocou e aumentou a legislação. O que, Débora? Aumentou a legislação. Ele aumentou a legislação, entendeu? Então a gente pode ver aqui, pela análise dos 3 últimos editais, contando com esse, 2022, 2015 e 2011, que a instituição TRT4 adora esse tipo de prova, tá? É uma análise bem breve, fica até o final aí. E a gente pode tirar uma conclusão que no edital de 2022, como ela tirou a informática, ela aumentou a matéria de legislação, ou seja, ela incluiu a nova lei de licitações, né? Deixa eu arredar o celular aqui que eu estou com o computador aqui na frente. Trouxe a nova lei de licitações, a lei geral de proteção de dados, a lei de inclusão de pessoa com deficiência e o regimento interno. E além do CNJ, naquela resolução do CNJ 400. Em todos os outros editais, ela trouxe regimento interno, entendeu? Então, o TRT4 ele repete. Vamos lá, agora... Pega um papel aí para você anotar esses dados interessantíssimos e no final a gente vai tirar algumas conclusões em relação a isso, tá? Vamos pegar a última prova, que foi em 2015, para analista judiciário. Anota aí, analista judiciário, área judiciária. Foram 60 questões de analista e 4 horas e meia de prova, mais redação. Então, o TRT4... ele gosta de redação. Ele não gosta de estudo de caso, não. Nas últimas 3 provas de analista foi redação, tá? As últimas 2. Não, incluindo essa. Incluindo essa. Tá me atrapalhando. Tô brincando.
prova de 2011 para analista judiciário, área judiciária. Como é que o tribunal elaborou ela? Dividiu as questões. Então foi o seguinte, 60 questões, 4 horas de prova mais redação. Redação estilo Enem, discursivo, ok. E como é que foi a divisão de conhecimento básico? 12 questões de português, anota isso, 12 questões de português, 8 questões de matemática. Naquele edital de 2011 não era raciocínio lógico matemática, era só matemática. Então 8 questões. Legislação foram 5 questões, tá? E informática foram 5 questões. Aí a gente vai para a prova de direito, né, que é conhecimento específico. A gente pode, anota aí, constitucional. Na matéria de constitucional foram 5 questões. Processo do trabalho, 8 questões. Direito do trabalho, 7 questões. Processo civil, 5 questões. E direito administrativo, 5 questões. Eu estou falando isso tudo no final, eu vou falar para vocês como é que se repetem as coisas, tá bom? Então, na prova de AJJ de 2011 foi 30/30, só que igual essa prova, 4 horas de prova mais redação. Agora vamos para a prova de técnico judiciário, área judiciária, de 2011. Quantas questões tiveram? 50 questões, 4 horas de prova mais redação, tá? E como é que foi dividido isso? Olha que interessante a divisão deles. Na prova de técnico, eles colocaram 30 questões em conhecimento básico e colocaram 20 questões em conhecimento específico. Aí, olha que interessante. Na prova de... Olha como é que se repete os padrões. Na prova de português foram 12 questões de português. Matemática foram 8 questões. Legislação, 5 questões. E informática, 5 questões. Na prova específica de técnico, noções de administração pública, 3 questões. Noção de gestão pública, 3 questões. Processo do trabalho, 7 questões. E direito do trabalho, 7 questões. Só teve processo de trabalho e direito do trabalho na prova de técnico, na parte de direito. E teve noções de administração pública e noções de gestões. Noção de gestão pública, igual eles estão querendo fazer essa cobrança. Agora vamos para 2015, tá? 2015. Segura aqui para mim, Débora. Minha assistente de palco. Alô? Então vamos lá. 2015, prova do TRT4. Para analista judiciário, área judiciária. Como é que foi essa prova? 60 questões, 4 horas e meia de prova, mais redação. E como é que foi a divisão? Olha que interessante, hein? Olha como é que se repete os padrões. Português, 12 questões. Raciocínio lógico matemático. Agora já teve raciocínio lógico matemático. Em 2015, 8 questões. Legislação, 5 questões. Informática, 5 questões. A gente vai para a prova de conhecimento específico de analista. Olha que interessante. Constitucional, 5 questões. Processo de trabalho, 8 questões. Direito do trabalho, 7 questões. Processo civil, 5 questões. E direito administrativo, 5 questões. Agora, anota aí. Depois eu vou tirar minhas conclusões, tá? Eu quero que vocês escutem isso. A prova de técnico judiciário 2015, TRT4. Foram 60 questões de prova, 4 horas e meia de prova, mais redação discursiva. Mesma coisa, mesmo padrão. Como é que foi dividido? Conhecimento básico, 12 questões em português. Raciocínio lógico matemático, 8 questões. Legislação, 5 questões. Informática, 5 questões. Agora vamos para a prova de conhecimento específico de 2015 para técnico. Noções de administração pública, 5 questões. Noções de gestão pública, 5 questões. Constitucional, 5 questões. Direito do trabalho, 7 questões. Desculpa, eu falei errado. Processo do trabalho, 7 questões. Direito do trabalho, 8 questões. Então,
Com base nessa análise aqui, vamos pegar... Eu quero fazer a conclusão primeiro da prova de analista. Quais as conclusões que eu cheguei fazendo essa análise? Agora a gente tem 4 horas de prova, né? No edital novo. Isso, o edital novo, como todo mundo sabe, a prova de analista são 60 questões. A de 2022 são 60 questões, 30/30, né? Conhecimento básico 30, conhecimento específico 30, mais redação, e temos 4 horas de prova, tá? Mas no final eu vou fazer minhas considerações finais. Eu só quero fazer uma análise que é o seguinte: olha como é que a prova de analista, tanto de 2011 quanto de 2015, elas repetem as questões de português, repetem as questões de matemática ou raciocínio lógico, 8, legislação 5, informática 5. Constitucional, 5 questões, processo de trabalho, 8 questões, direito do trabalho, 7 questões, processo civil, 5 questões, direito administrativo, 5 questões. Ou seja... Não caiu civil também, né? Não caiu, foi a mesma coisa. Então, olha o que eu estou esperando para 2022. É um chute, tá, gente? Com base em análise aqui. A análise é o seguinte: eu acho que vai vir 12 questões de português. Eu acho que vai vir... O mesmo padrão, né? Eu acho que eles vão seguir o mesmo padrão de prova, por ser a mesma instituição. Então, o GUS concurseiro acha que a prova de português vai vir 12. Eu posso estar errado, gente, mas a gente tem que seguir... Como a banca segue padrões, eu posso tirar essa conclusão. Se eu estivesse estudando, eu tiraria essa conclusão. Se eu tivesse igual a vocês, entendeu? Então, a gente já tem que vir mais ou menos preparado o que vai encontrar aí numa prova. Então, português eu esperaria 12 questões. Raciocínio lógico matemático eu esperaria 12 questões. 12? Desculpa, 8 questões. E legislação eu esperaria 10 questões. Tá? Pelo tamanho dela e pela análise lei aqui. De licitação, né? Tem lei de licitações, que é bem grande. Essa lei geral de proteção de dados é grande. A lei de portador de deficiência todinha, regimento interno todo. Então é isso. Na prova de conhecimento específico, eu esperaria o mesmo padrão também. 5 questões de direito constitucional, 8 questões de processo de trabalho, 7 questões de direito do trabalho, 5 questões de processo civil e 5 de direito administrativo, tá? Agora vamos lá para as conclusões a respeito da prova de técnico. Coi, né? Pode falar. As conclusões que eu tiro aqui para a prova de técnico são... As conclusões, vamos embora. Eu acho que, tendo em vista que tem 60 questões na prova de técnico, eu acho que vai vir 12 questões de português, 8 questões de raciocínio lógico matemático, 10 questões de legislação. 5 questões vão vir de noções de administração pública, 5 questões de noções de gestão pública, 5 questões de constitucional, 7 questões de processo de trabalho e 8 questões de direito do trabalho. Eu vou falar isso, tá? Então anotem isso, que eu acho que é mais ou menos nesse cenário aí. Agora vem aquela questão do raciocínio lógico, que é tão polêmica, né? Eu vou explicar como é que eu fiz minha prova lá. Eu chutei todas as questões de raciocínio lógico matemático naquela prova de 2011. Todas, tá? Não estudei. Pensa você que não sabe nada de raciocínio lógico matemático, aprender raciocínio lógico matemático em 2 meses. Cara, aqui, é igual eu falei de manhã, é o Gustavo, a opinião do Gustavo. Se você quiser seguir ou não, é você que escolhe, tá? Então, lá naquela prova... Eu acertei, eu acho que foi 21/30 e acertei 27/30 em direito, tá? E tirei 95 na redação. Eu consegui a classificação 43, Débora? Eu acho que foi 42, mais ou menos. 42 para analista, tirando esta nota. Assim, eu lembro que eu chutei todas as 8 questões de raciocínio lógico matemático e... Sabe o que aconteceu? Eu acertei 2 questões.
entendeu? Então, no final da brincadeira, eu obtive uma colocação que talvez hoje, em 4 anos, acho que eu conseguiria ser nomeado também, tá? Mas assim, tudo pode mudar. Eu falo com base na minha experiência de prova. E essa análise que eu fiz, todo concurseiro, que é um concurseiro que quer, é um concurseiro profissional, você tem que trabalhar com dados, você tem que trabalhar com possibilidades e probabilidades para no dia da prova, você fazer sua estratégia de prova. Você não tem que chegar na prova lá e falar, não, você tem que ter ordem de prova, ordem de fazer uma prova, entendeu? Quem adquiriu o edital tá. vai ter essa live, né? Então, a Débora lembrou aqui muito bem que quem adquiriu o edital direcionado, orientado, né, vai ter essa live de como fazer uma prova, as estratégias que você deve adotar 21 dias antes da prova, e tem a live também de... qual que é? Eu esqueci de uma live. A live de revisão. Tá sabendo bem, né? Entendeu? Então é o seguinte, então, você concurseiro que quer ser um concurseiro profissional, você tem que fazer essas análises de dados, sim, e começar a entender que estratégia de prova é muito importante, tá bom? E agora, quem sabe raciocínio lógico, foca em questões, né? Assim... Quem sabe, né? O cara que sabe. O cara que sabe raciocínio... É porque, gente, essa estratégia que eu adotei de raciocínio lógico, matemático, chutar todas, é para um cara que não sabe raciocínio lógico, matemática. Eu era bom em matemática, tá, gente? Eu não sou ruim em matemática, não. Só que na hora da prova lá, não dava tempo. Não dava tempo. Porque só você fazer um raciocínio bem breve, são 60 questões, mais redação. Eu tirava 1h30 para redação e você faz o cálculo aí, ó. 1 hora para direito, o resto era a prova toda de conhecimento básico. Não dava tempo. Então, assim, cada um adota sua estratégia, mas o Gus adotava essa. Então é isso. Pode zerar em alguma matéria? Tem que olhar no edital, mas... Normalmente não. Normalmente não pode. Só que é o seguinte, é conhecimento básico entre outras matérias, entendeu? Então, eu foquei em português, legislação e informática. Tipo assim, eu iria bem nessas matérias. Então, o fato de você não estudar raciocínio lógico e matemática, você tem que pegar a energia que você tinha para estudar raciocínio lógico e matemática e tacar naquelas outras matérias, porque você tem que ir bem. É uma obrigação ir bem nelas. Senão você vai afundar numa prova dessa. Entendeu? E é isso. Eu queria trazer esses dados para vocês. Falar que é muito bom falar ao vivo. Às vezes eu fico nervoso. Mas a minha assistente de palco está aqui. Tá? Então tá. Quer falar alguma coisa, amor? Não. Então tá. Beijo para vocês. Tchau. Obrigada. Obrigado, né? Tem que agradecer. Agradeço. Muito obrigado vocês que entraram aqui. É um prazer estar dividindo conhecimento com vocês. E eu quero o máximo possível dividir conhecimento com vocês. Essa live vai ficar salva, não sei até quando. Mas vejam, beleza? Com Deus.